Olá, aqui é o Ednei. Nesta aula nós vamos trabalhar com conceitos de linhas, colunas e de células. Então, nessa primeira parte, eu vou explicar como é que insere uma nova linha ou uma nova coluna. Então, para você inserir uma linha ou uma coluna, o conceito é o mesmo. Digamos que eu queira colocar uma coluna nova entre a coluna A e a coluna B. Então, a regra é: você vai escolher sempre uma coluna e ele vai inserir a coluna antes da coluna selecionada. Então, eu selecionei aqui a coluna B. Então, se eu quiser uma coluna entre o A e o B, eu seleciono a coluna B, clico com o botão direito e escolho a opção Inserir. Então, você vai perceber que ele inseriu uma coluna nova aqui, entre, no caso, o A e o B. Então, ele empurrou todo o conteúdo e inseriu uma coluna nova aqui. Caso eu queira inserir duas ou mais colunas, qual que é o conceito? Então, digamos que eu queira inserir três colunas entre o C e o D. Então, eu seleciono a partir do D três colunas. Eu vou clicar aqui no cabeçalho da minha coluna, clicar, segurar e arrastar. Você vai perceber que ele vai selecionar três colunas. Então, ele sempre vai inserir a coluna antes da minha seleção. Então, se eu selecionei 3, ele vai inserir 3 colunas antes da minha seleção. Vou clicar aqui com o botão direito e vou escolher a opção Inserir. Então, ele inseriu aqui 3 colunas antes da minha seleção. Para eu trabalhar com linhas, o conceito é o mesmo. Então, digamos que eu queira inserir uma linha entre o 1 e o 2. Então, eu vou selecionar o 2, a linha 2. Você pode perceber que a linha toda vai ficar selecionada. Então, ele vai inserir uma linha antes da minha seleção. Botão direito, Inserir. Inseriu aqui uma linha antes do 1 e o 2, ele colocou uma linha nova, no caso virou linha 2 agora. Se eu quiser inserir 4 linhas entre o 3 e o 4, mesma coisa. Eu vou selecionar o 4, o 5 e o 6, e ele vai inserir 4 linhas antes da minha seleção. Então, antes do 4 aqui, que é o que eu quero, entre o 3 e o 4. Então, eu vou clicar com o botão direito. Pode ser em qualquer lugar da seleção, não somente no cabeçalho aqui da linha ou da coluna. E vou escolher a opção Inserir. Então, ele inseriu aqui 4 linhas. Tá ok? Para eu excluir uma linha ou uma coluna, é só você selecionar a coluna que você quer ou a linha. Então, eu vou excluir aqui, por exemplo, o F, coluna F. Vou clicar com o botão direito e escolho a opção Excluir. Ele excluiu a coluna. Caso você queira excluir mais de uma coluna, no meu caso, colunas alternadas, então eu quero excluir o B, o C e o D. Eu clico aqui no B, na coluna B. Vou manter a minha tecla Ctrl pressionada no teclado e vou selecionar as demais colunas. Então, eu posso clicar e arrastar ou clicar coluna por coluna. Então, você pode perceber que ele selecionou colunas alternadas. Aqui a coluna C eu não selecionei. Aí eu clico em qualquer seleção com o botão direito e escolho a opção Excluir. Prontinho, ele excluiu as colunas alternadas aqui. Mesma coisa para a linha. Então, para excluir uma linha, botão direito, Excluir. E se eu quiser excluir linhas alternadas, eu seleciono as linhas. Então, para selecionar, você vai precisar clicar nos cabeçalhos ou das linhas das colunas. Mantenho o Ctrl pressionado e vou clicando ou seleciono as linhas desejadas aqui. Vou clicar com o meu botão direito em alguma das seleções. Tem que ser na seleção. Se clicar fora da seleção, ele vai tirar a seleção. Então, vou selecionar novamente. Botão direito, excluir. Então, excluir as linhas aqui de forma alternada.
É possível você ocultar linhas ou colunas. Então, para eu ocultar uma linha ou uma coluna, é só clicar na linha ou na coluna desejada e escolher a opção com o botão direito e escolher a opção ocultar. Quando que você vai ocultar uma coluna ou uma linha? Digamos que você não precise mais da linha ou da coluna numa grande tabela, mas você não quer excluir a linha ou coluna, às vezes tem dados importantes lá. Então você pode deixar oculto para que ele não fique à mostra, né? Ele não fique exibindo na sua planilha, mas ele está oculto, então ele não vai te atrapalhar. E caso você precise visualizar novamente, é possível. Então, para eu reexibir a coluna, então no caso a coluna B e D aqui, está entre a coluna C foi oculta. Então, uma das opções é você selecionar as colunas ocultas. Então, eu vou selecionar o B e o D. Então, a coluna oculta está entre essas duas. Clico o botão direito, reexibir. Então, a coluna C vai ser reexibida. Nas linhas é a mesma coisa. Então, eu vou ocultar a 2 e a 3 aqui. Selecionei as duas, vou clicar em ocultar. Então, ele está oculto. Se eu quiser reexibir, seleciono entre 1 e o 4 aqui no caso, e clico com o botão reexibir. Tá? É possível você, caso você queira reexibir todas as linhas ou colunas que estão ocultas de uma vez. Então, digamos que eu vou ocultar aqui, ó, essas três aqui de uma vez. Tá? Então, eu ocultei. Então, uma forma de você reexibir tudo de uma vez é você clicando nesse quadradinho aqui. Se você clicar aqui, ele vai selecionar toda a planilha. Então, eu selecionei tudo aqui. Caso eu queira reexibir todas as linhas, então eu clico em qualquer opção aqui ao lado da minha coluna, ou aqui dentro. Botão direito, reexibir. Tudo bem? Se uma linha estiver oculta e eu selecionar toda a minha planilha e clicar no cabeçalho da coluna e pedir para reexibir, ele não vai reexibir porque todas as colunas já estão sendo exibidas. Tá? Então, aí no caso, ou você clica direto na planilha com o botão direito ou na linha. Então, no caso, se eu clicar no cabeçalho de coluna, ele não vai reexibir as colunas, porque as colunas já estão todas à mostra. Então, vou clicar aqui para mostrar. Olha lá, não reexibiu a linha. Mas se eu clicar aqui na minha seleção ou nas linhas, no cabeçalho das linhas, ele exibe novamente. Tá? Uma outra opção para eu estar reexibindo uma linha ou uma coluna é você clicar aqui entre o B e o C, entre o B e o D. Então, clica, segura e arrasta. Então, a opção de ocultar nada mais é do que pegar uma linha ou uma coluna e diminuir a largura até ele ocultar. Então, você pode perceber que eu diminuí. Então, para você diminuir a largura e a altura, é só você clicar entre as letras aqui, no caso do cabeçalho da coluna, o meu cursor ele vai mudar. Então, você clicando e segurando, você pode aumentar a largura ou você pode diminuir a largura. Se você diminuir em 0, ele vai ficar oculto. E para reexibir, mesma coisa. Tá ok? Funciona também para as linhas. Eu posso aumentar a altura das linhas, diminuir a altura das linhas até que ele fique oculto. Aí ficou oculto. Então, para reexibir, eu posso clicar aqui e aumentar a altura da linha aqui, ele fica à mostra novamente. Então, a opção de ocultar nada mais é do que o quê? Ele diminuir em 0 a sua largura ou a altura. Tá ok? Além da opção de eu aumentar a largura e a altura de uma linha, clicando aqui no cabeçalho da coluna ou das linhas,
é possível você definir um valor fixo para a largura e para a altura. Então, para isso, você seleciona, no caso, eu vou alterar a largura das colunas. Você seleciona uma coluna ou mais, botão direito, e escolhe a opção largura da coluna. Aí você pode estar digitando um valor aqui, eu vou digitar um valor de 15. Então, ele fixou a largura em 15. Se eu quiser alterar a largura de várias colunas, você seleciona várias colunas e escolhe a opção aqui largura e define um valor fixo aqui. Então, pode perceber que ele ficou bem maior aqui. Para as linhas é a mesma coisa. Então eu vou selecionar 4 linhas aqui, digamos que eu queira aumentar a altura delas, vou deixar em 15 também. Aqui mudou pouca coisa, vou mudar para 30 agora. Então olha como é que ficou. Então é possível você alterar a largura da coluna e a altura da linha, clicando com o botão direito ou no cabeçalho da coluna ou da linha, e escolher a opção largura ou altura no caso. Então eu selecionei uma linha aqui e quero deixar em 50 agora. Tá? Então ou você clica aqui e aumenta e diminui. Caso você queira deixar padronizado, você seleciona as linhas e escolhe a opção de altura e define um valor fixo aqui. Tá ok? Vou voltar aqui como estava antes, para a gente poder trabalhar. Digamos que você queira agora colocar uma célula nova, onde que está aqui esse número 4. Às vezes você não quer trabalhar com uma inserção de coluna ou de linha. Então eu selecionei aqui o número 4, quero colocar uma célula nova aqui dentro. Então eu vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção inserir. Eu poderia inserir mais de uma célula, selecionando mais de uma célula aqui sem problemas. Vou clicar aqui em inserir e ele vai abrir essa janelinha, onde eu tenho a opção para deslocar a célula para a direita, no caso a célula onde está o número 4. Posso deslocar a célula para baixo, que é a que está como padrão aqui, então o número 4 vem para baixo, ele coloca uma célula nova. Ele pode inserir uma linha inteira nova, então acima do número 4 aqui no caso, ou uma coluna inteira nova. Antes aqui da célula selecionada, que está o número 4, ele vai colocar uma coluna nova aqui. Eu vou deixar essa opção e vou dar um OK. Então você vai perceber que o número 4 ele foi para baixo. Para você excluir uma célula, botão direito, excluir. E ele vai abrir a mesma janelinha, mas agora ele pergunta se você quer deslocar as células para a esquerda. Então, todas as células aqui à esquerda da célula selecionada, ele empurra aqui para a esquerda. Ou ele desloca todas as células que estão abaixo dele para cima. Ou, se você quiser excluir a linha inteira ou coluna inteira, baseando-se na célula selecionada. Então, eu vou deslocar a célula para cima. Então, o meu 4 ele volta aqui para o local. Tá ok? Existe uma outra opção para você mover os dados de lugar. Então, a primeira opção que eu posso estar trabalhando é usando o recortar, o copiar e o colar. Então, eu selecionei toda as minhas células aqui. Então, é só clicar, segurar e arrastar. Então, ele seleciona. Então, eu quero transferir essa minha seleção aqui para baixo. Então, eu vou usar a opção recortar ou Ctrl X, que é uma tecla de atalho. Você vai perceber que a minha seleção ela vai ficar com um pontilhado girando. E eu quero colocar essa minha seleção aqui para baixo. Então, eu quero colocar a partir aqui da célula A5. Lembrando, ele vai sempre se basear na primeira célula mais acima e mais à esquerda da minha seleção. Então, ele vai se basear sempre nessa primeira célula. E vou usar agora a opção colar. Então, eu posso clicar aqui ou usar a tecla de atalho Ctrl V. Então, você pode perceber que eu recortei e colei ele aqui embaixo. Se eu quiser usar a opção de copiar,
Aí ele vai tirar uma cópia dessa opção aqui. Então eu vou copiar e vou colocar ele aqui em cima. Então, a partir do A1. Então eu vou colar aqui. Tá bom? Caso ele fique ainda pontilhado, ou com pontilhado girando, você pode usar a sua tecla ESC no teclado para ele tirar a seleção, ou clica duas vezes em qualquer célula. Eu vou apertar o ESC e ele tira a minha seleção. E existe uma outra opção que particularmente eu acho também fácil. Você seleciona o conteúdo e você vai clicar em qualquer parte da minha seleção, na borda da minha seleção, exceto nesse quadradinho aqui. Então eu vou clicar, você pode perceber que o cursor ele vai mudar. Clica, segura e arrasta. Então eu posso mover ele de lugar aqui. Ó. Então no caso eu usei, é como se eu tivesse usado o recortar e o colar. Então eu estou movendo de lugar aqui. E caso você queira tirar uma cópia dessa minha seleção, você faz a mesma coisa, só que pressionando a tecla Ctrl. Eu vou pressionar o Ctrl, segurar, clico, seguro e arrasto. Ou seja, ele tirou uma cópia da minha seleção. Tá ok, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais!